Irmãos e irmãs, uma grande luz brilhou para nós. Aquele que nasceu na gruta de Belém e que somente os seus familiares e os pastores tinham conhecimento, agora brilhou para todo mundo como uma fulgurante luz. A imagem utilizada por João no prólogo do seu evangelho, a luz de Deus brilhou nas trevas do mundo e as trevas rejeitaram esta luz. Mas aqueles que a acolheram são chamados filhos de Deus. Toda a liturgia de hoje, portanto, é invadida por essa luz imensa, fulgurante, que brilha sem ocaso. Como vimos na primeira leitura, todo este contexto de festa, de alegria e de luz, também no Evangelho e também na carta do apóstolo, na segunda leitura que ouvimos. O mistério que brilha, que nos é revelado. E para nos ajudar, a liturgia nos traz esta narrativa destes personagens misteriosos, que chamamos magos, porque assim está escrito. Não sabemos se foram 3, não sabemos se foram reis, e quase não entendemos o significado do termo mago. Em outros idiomas, a palavra mago, na Sagrada Escritura, não tem nada a ver com mago que faz magia. Em português, a palavra serve para estes dois significados. O certo é que sabemos que estes homens vieram do Oriente. A notícia do nascimento do Senhor espalhou-se por todo o universo e eles vieram de longe. Pesquisadores dos astros, conhecedores do céu, entendem que na criação de Deus está ali já o anúncio da presença de Deus. Na verdade, teologicamente, podemos pensar que Cristo recapitulou todas as coisas em si, como diz João no prólogo do seu Evangelho, no princípio, en arche. Em comparação com no princípio do livro do Gênesis, Bereshit. Quando todas as coisas começam a ser criadas, em Cristo tudo começa a ser recriado. Até mesmo o cosmos está sujeito ao seu poder, e por isso um astro é capaz de guiar estes homens. Cientificamente é um absurdo dizer que uma estrela pode vir guiando alguém, e mais absurdo ainda, que ela se detenha fixa em um lugar específico. Uma estrela é como o Sol, os cometas passam e caem, não são capazes de guiar ninguém, mas teologicamente é possível. O cosmos, criado por Ele, porque nada foi feito sem Ele, e tudo foi feito que existe para Ele e com Ele, indica também a estrela messiânica de Davi. Esta estrela dá o sentido do messianismo, está aqui o Messias esperado, aquele anunciado pelos profetas chegou, é este, e por isso uma estrela se detém sobre o lugar do seu nascimento. Que força simbólica imensa no texto de Mateus. E os magos chegam a Jerusalém, a cidade santa. Como procuravam o rei de Israel, foram até o rei local, Herodes. E Herodes ficou minimamente, totalmente perturbado, com medo daquela notícia, e foram até as autoridades religiosas para entenderem como viria este rei de Israel, e por isso disseram: nascerá em Belém, terra pequena, ínfima, esquecida, muito próxima de Jerusalém, porém sem importância alguma, mas de lá nascerá o Salvador, porque é a terra de Davi. E portanto, eles entendem aonde poderiam encontrar o menino recém-nascido. Curioso que Herodes reage muito mal a isto. Nasce no seu coração um temor terrível, perda de poder, insegurança, autoritarismo. Mas os magos não. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Na verdade, não trata-se só de procurar para encontrar, trata-se de procurar para adorar. O evangelista usou este verbo pelo menos 3 vezes na narrativa que ouvimos. A adoração é o motivo deste caminhar, desta procura constante.
Emblematicamente, todos nós passamos toda a nossa vida procurando o sentido de viver. Quem não busca o sentido de viver? Antes mesmo de buscar a felicidade, procuramos um sentido de vida. E eles procuram a Deus. Caminham, procuram, encontram, adoram. Mas, de outro lado, está Herodes, que não é capaz de acolher esta luz. Pelo contrário, rejeita esta luz. Curioso como a fé pode causar também rejeição em algumas pessoas. Não é acaso que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer fogo. E às vezes ele ainda usa a expressão forte: eu vim trazer divisão. Porque ele vem de algum modo fragmentar todas as coisas. Tudo recomeça com ele. Ele nos desestabiliza, é o que faz a fé. Vejam o apóstolo Paulo como era e como passou a ser. Vejam tantos santos como São Francisco de Assis, Santo Afonso de Ligório e tantos os outros, Santo Inácio de Loyola, que depois de uma experiência de Deus mudaram radicalmente de vida. Mas Herodes não acolhe esta luz. Ele se sente ameaçado, ele rejeita. Como quando ligamos a nossa televisão e tudo aquilo que é errado para nós é ensinado como verdade, como certo. E aquilo que é verdade, certo, é ensinado como errado. Porque a fé incomoda, ela desestabiliza. Alguns ela ameaça. Por que tantos mártires na igreja? Porque alguém se sentiu ameaçado por eles. Como Herodes, rejeitou a luz. Se sentiu amedrontado pelo rei de Israel. Os magos continuam seu caminho, vão até Belém. E aqui a cena mais bela e doce de toda esta narrativa. Encontram na casa Maria com o menino. Todos nós somos convidados a olhar com o olhar dos magos e a contemplar Maria com o menino. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mistério insondável, não somos capazes de compreendê-lo na totalidade, mas podemos contemplá-lo. E os magos entregam, depois de adorá-lo, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Se estivermos bem atentos, são presentes de extremo mau gosto. Ninguém dá a uma criança ouro, incenso e mirra quando nasce. Mas teologicamente o significado profundo, extremamente oportuno para nós que refletimos aquele acontecimento. Jesus é o Senhor da história. Ele é o Rei do universo e por isso o ouro para representar a realeza. Momento em que todos nós somos convidados a submeter as nossas famílias, nosso trabalho, tudo que somos, tudo que temos, nosso pensar, nosso agir, nosso falar, nossas escolhas fundamentais ao seu senhorio, porque Ele é Senhor do universo. E por isso, o ouro da realeza. Entregam também o incenso. Só se incensa o que é de Deus. Só se incensa o próprio Deus. E por isso este recém-nascido homem, frágil, ser humano, é também Deus. O Emanuel nos veio visitar. A promessa foi cumprida, Deus está conosco e os magos reconhecem a sua divindade, por isso o adoram. Não só o visitam, não só o encontram, mas o adoram. E finalmente a mirra, este guento perfumado que servia para ungir os cadáveres, recorda já aqui no nascimento de Jesus o sepulcro, a morte de Jesus, e ao mesmo tempo a Páscoa. A morte não tem a última palavra. Ele morrerá para nos dar a vida e vida em plenitude. Para os que apressam a arte bizantina, basta olhar com atenção que esta cena é sempre retratada colocando a manjedoura em forma de sepultura, em forma de túmulo. É o Santo Sepulcro. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a redenção começa no presépio, no dia da encarnação do Verbo. Ali já está o mistério pascal. Ele é Senhor,
Ele é Deus e Ele veio para nos dar a vida e vida em plenitude. Levanta-te, Jerusalém. É o que anunciou o profeta Isaías, convidando a todos para olhar para este lugar santo, a cidade santa de Jerusalém. Farol que ilumina todos os outros povos do mundo, porque ali está uma manifestação da glória do Senhor. Acende as suas luzes, porque chegou a sua luz. E por fim, o apóstolo, na segunda leitura de hoje. Se soubesseis a graça que Deus me concedeu, e Ele concedeu revelando o mistério escondido. Mistério é aquilo que é manifestado, mas não podemos compreendê-lo na sua totalidade, mas Deus revelou, desvelou, como tirar o véu. Agora vemos aquilo que era escondido. Que cada um de nós, como Paulo, faça a experiência de entrar neste mistério. O apóstolo disse que foi na ação do Espírito Santo. Estamos aqui hoje porque trazidos pelo Espírito Santo. E cada um de nós deve dizer com os magos: vimos a sua estrela, a estrela do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua providência com cada um de nós, e viemos adorá-lo. Meu irmão, minha irmã, se nesta Epifania não ofereceremos ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, somos convidados a oferecer a Ele a nossa fé obediente, o nosso desejo de mudança e uma vida oblativa ao próximo e ao próprio Deus, como Ele nos ensinou, de forma desarmada, pacífica, por meio de uma criança. Digamos, pois, com os magos no dia de hoje e com Maria e José: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Que a sua luz brilhe sobre todos nós. Assim seja. Amém.